E depois de um fim de bimestre que quase arrancou meu couro, cá estamos! E hoje falaremos sobre mais um quadrinho de Doctor Who. Oi, meu nome é Kalin e no vídeo de hoje vamos conversar sobre Doctor Who, The 13th Doctor, volume 2, Hidden Human History, um quadrinho publicado pela Titan Comics, que tem roteiro da Jodie Hauser e arte da Rachel Stott e da Roberta Ingranata, como melhor se diria em italiano. Vamos destrinchar um pouco de tudo o que acontece nessa edição, que foi bem legal. Mas antes, pra gente poder até se situar melhor no que foi a história, vamos à sinopse rapidinho. Depois de derrotarem The Hoarder, um chefe do crime perigoso no volume anterior, a doutora e seus companheiros de viagem embarcam em uma nova missão que os leva a diferentes momentos da história humana. Eles investigam relatos de criaturas misteriosas e acabam esbarrando em um grupo de alienígenas bem peculiares. Detalhe: todo mundo, exceto a doutora, está obcecado por um podcast chamado Hidden Human History, um podcast que parece ter bastante conexão com o que está ocorrendo. Não que a doutora esteja com ciúme de um podcast. A história passa por vilarejos do século XVI até um evento da história canadense e o grupo terá que se aliar a personagens inesperados para entender o que está por trás dessa trama que conecta passado, presente e futuro. Ok, vamos lá, vamos falar de Doctor Who, volume 2, Hidden Human History. Esse volume foi uma clara melhoria em relação ao primeiro. Uma das coisas que eu elogiei no volume passado foi justamente o controle da Jodie Hauser na voz dos personagens. Ela sabia aplicar a voz dos personagens. Eu lembro que eu até citei que no volume passado eu tinha tido só um momento onde eu senti a coisa toda deslizar um pouquinho, mas foi uma coisa muito de menos, que foi quando o Graham se refere à doutora como Doctor. Ele nunca se refere a ela como Doctor, só como Doc. Então, nesse volume, ainda mais, eu achei ela muito mais segura em relação à voz dos personagens. E o mistério dessa vez, ele é bem engajante. Eu vou tentar ao máximo não dar spoilers, até para que quem estiver assistindo, que quiser procurar por esses quadrinhos depois, vai ter uma coisa muito divertida para ler. Conhecendo Doctor Who ou não, eu acho que para quem não conhece Doctor Who é até uma boa porta de entrada também, para poder acompanhar depois a série de TV, assistir as outras coisas relacionadas. E a Titan Comics tem muitos quadrinhos relacionados. Voltaremos a falar disso daqui a pouco. Mas esse volume, o Hidden Human History, que significa, né, a história humana escondida, ele tem como base o podcast, que é o Hidden Human History, ou H3, como eles se referem durante o quadrinho, né? O logo do Hidden Human History é bem similar ao do History Channel, o que eu achei uma coisa muito divertida. Até pela questão dos, como diria George Tsoukalos, dos aliens. E então é um mistério mais engajante, mas esse é aquele tipo de episódio de Doctor Who, ou você pode associar isso para sua série de ficção científica favorita, aonde você é levado a acreditar em uma coisa, mas de repente ele vira para algo muito mais positivo. Uma coisa legal também dessa edição é que os personagens estão todos muito fascinados com esse podcast. Todos estão assistindo ou escutando esse podcast. Não só quem está no presente, mas quem está no futuro também, o que é um negócio engraçado em relação a isso. É um podcast muito popular. Então, quando a doutora começa a levar os seus companheiros de viagem, né, nessas edições, ela está sendo seguida ainda pela Yasmin, pelo Ryan e pelo Graham, que são os companheiros iniciais dela nas temporadas da 13ª Doutora. Eles estão acompanhando fielmente esse podcast. Então, toda vez que eles param num lugar, eles já sabem onde eles estão, porque eles escutaram uma referência no Hidden Human History. Eles já sabem o que está acontecendo naquele evento histórico, que é uma... E aí, isso leva a uma coisa muito divertida, que é: os companheiros de viagem estão explicando muito mais do que a doutora nesse volume. Por isso ela sente um leve ciúme do podcast.
que tá tirando um pouco dessa atenção que ela geralmente recebe dos seus companheiros de viagem. Acabou sendo uma solução muito divertida. Essa é uma história que ela vai... Eu vou tentar evitar de novo spoilers ao máximo aqui. Fala muito sobre como às vezes certos seres são perigosos, mas eles não são verdadeiramente maus. Eles não são ruins por natureza. Eles têm um nível de periculosidade ali, muito por estarem acuados, muito pela situação em que eles se encontram, mas que eles não são verdadeiramente maus. Às vezes falta uma chance. E esse é um dos pontos mais legais dessa história. Eu vou entrar um pouco na história aqui, até porque eu vou mencionar eles depois, mas acho que vai ajudar a ilustrar um pouco melhor o pensamento. Os seres que o grupo encontra são os Stillean Flesh Eaters. São os comedores de carne Stilleanos, não sei como se traduziu. Eu não sei se esses quadrinhos já foram publicados no Brasil, não sei se teve uma tradução exata. A doutora e os seus companheiros de viagem encontram eles numa cidadezinha europeia no século XVI. E eles acabam tendo aqueles confrontos tradicionais que acontecem em Doctor Who, que envolve muito da doutora e dos companheiros fugirem até a doutora achar uma solução para lidar com a situação. E nesse ponto, e eu acho que isso não é um spoiler muito problemático, até porque ele é o gatilho da história, ela permite que os monstros fujam, que os aliens fujam. Justamente por isso, eles eram seres que tinham a sua periculosidade, mas eles não eram maus, eles estavam acuados. Então ela deixa que eles fujam. E daí pra frente a história se desenvolve. E a gente vê o que caminhos esses seres levaram com o passar do tempo. E isso é muito interessante. Então é o tipo de história que é bem comum de Doctor Who, de não julgue muito pelas aparências, dê uma chance, que talvez esperando o melhor de alguém, o melhor possa vir a acontecer. Então isso é muito legal. Falemos da arte então, e olha que salto de qualidade. A Rachel Stott, que eu mencionei no primeiro volume, e mencionei até no início, né, dando os créditos desse volume especificamente, ela tá no primeiro capítulo. Ela tá no primeiro capítulo e os outros seguintes já assumem a Roberta Ingranata. A Rachel Stott, eu realmente não me adaptei à arte dela, eu acho que não é o estilo de arte que eu goste. Ela é um pouquinho cheia de bloquinhos e eu ainda vou achar o vocabulário necessário para poder comentar melhor as artes, mas não é para mim. E a maneira como ela coloca a similaridade dos atores ali na página não funciona pra mim, pelo menos. Então, quando a Roberta Ingranata assume na edição seguinte, nossa, já melhora demais. A arte fica muito mais viva, muito mais dinâmica. Ela é muito, muito boa. Então, assim, eu gostei muito do que eu vi nessas primeiras edições. E não é que a Roberta Ingranata, ela abandone a similaridade dos personagens com os autores, não, com os atores. Mas ela faz isso de uma maneira mais suave. Então você tem momentos onde eles estão mais similares com os atores, especialmente os companheiros de viagem da doutora, mas não é o foco principal. Não é o foco principal. Então ela tá colocando ali o estilo dela. Então a arte é mais dinâmica, é mais bonita, é tão colorido que me agrada muito mais pro estilo dela ali. Então é um salto visual imenso que já melhora muito mais a experiência. E os Flesh Eaters, que são os seres dessa edição, o design é muito legal. Não sei quem fez, eu imagino que tenha sido a Rachel Stott, então cabe o elogio também, né, porque ela começou primeiro ali, mas o design deles está muito legal. E, importante falar, então eu vou tentar evitar spoilers ao máximo. Como eu mencionei, falando da história, a gente vê os Flesh Eaters com o passar das gerações. Então eles sofrem alterações, eles evoluem.
E eles vão mudando de acordo. Então, eu achei as adaptações que foram feitas para eles também muito boas. Então, olha, eu tô bem animado para seguir as próximas edições. A Roberta Ingranata foi uma escolha certeira, porque eu acho que vai casar muito também com o estilo da Jodie Hauser. Então, acho que vai ser uma combinação muito positiva até para os roteiros. Ter alguém dessa qualidade. Eu tô falando como se ainda estivesse sendo lançado, né? Mas já foram lançados. Então, o que eu presumo que acontecerá até pro próximo volume, né? Que encerra essa primeira fase, digamos assim, dos quadrinhos da 13ª Doutora. Mas ainda vou achar maneiras melhores de falar sobre arte, mas que salto de qualidade foi ter a Roberta Ingranata nesse volume. Pontos negativos é que nada de muito grave, para ser bem honesto. A história tem o retorno do Perkins e da Shows, que foram personagens que a gente viu no primeiro volume, e agora eles estão aparecendo como membros da Time Agency, que é um grupo militar ali, temporal, que existe no universo de Doctor Who, mas a participação deles não muda muita coisa na história, não. É meramente um oi que cria uma tensão ali pela questão dos métodos, porque no volume 1 o Perkins, a Shows é a moça, ele quer usar uma arma, mas a doutora não deixa, porque a doutora é completamente anti-uso de armas, então agora ele já está como um agente essencialmente militar, então você tem essa tensão assim, ele acaba causando um problema ali, mas que tudo se resolve meio rápido, então a participação deles é basicamente um oi que eles estão dando ali, mas nada demais, não me ofende, mas também não cumpre nenhum papel muito importante na história ao todo. E um outro detalhe dessa história também é que, por mais assim que eu tenha gostado do enredo, que eu acho que o enredo tinha uma substância bem Doctor Who ali mesmo, justamente com essa coisa do não julgue demais, dê uma chance, espere o melhor, que talvez o melhor aconteça. Tem essa situação, mas você tem aquela coisa do mistério do podcast, do Hidden Human History, do H3. E ele meio que só tá lá. Meio que só tá lá. Não tem nenhuma grande revelação fora quem está por trás do podcast. Né? Ele tem o seu logo engraçado, meio Jorge Tsoukalos ali. Mas é isso. Ele não cumpre nenhum grande propósito também. E acaba não se comentando exatamente como que pessoas de diferentes tempos estão escutando esse podcast. Porque como ele conseguiu alcançar diferentes pontos da história. Então isso não se explica demais. Então é isso, o podcast acaba sendo mais um fio condutor da história. Ele é o que vai te ajudar a sair do ponto A para o ponto B, que vai guiar a doutora e os companheiros de viagem de um local a outro, né? E daqui a gente viaja da Europa, tem uma passagem pelo Canadá, você tem alguns locais estranhos que eles visitam, mas é meio que isso, ele não serve a nenhum grande propósito além disso. Porque novamente, o mais importante acaba sendo a revelação de quem está por trás do podcast. Porque no fim das contas ele era só isso mesmo. Era só um podcast. Talvez eu tenha falado demais agora, mas acho que vai mencionar. Então, são esses pontos. A participação do Perkins e da Shoes é meio que só um oi. E o podcast, ele tá lá. Assim, não tem muito o que se comentar sobre, não. E acho que se dá pra deixar uma crítica além da conta, eu não vou perseguir a pobre da moça, mas aquela primeira edição desse volume com a arte da Rachel Stott ainda é bem difícil. Então a arte dela realmente não é pra mim. Que bom que a Roberta Ingranata já assumiu e com ela vamos até o fim dos quadrinhos de Doctor Who na fase da 13ª Doutora. Então é isso, pessoal. No fim das contas, esse volume 2 me deixou animado para continuidade. Eu vou seguir com o Old Friends, que é o terceiro volume dessa fase. Acho que vamos colocar assim o último dessa fase inicial dos quadrinhos da 13ª Doutora pela Titan Comics.
E eu até tenho me sentido mais com vontade de ler um pouquinho outras coisas, variar um pouquinho mais as minhas leituras, mas eu me conheço. Se eu não for até o final agora e eu ler esse terceiro volume, eu não sei quando eu vou voltar. Conheço, eu me distraio muito fácil. Eu vou seguir com Old Friends, eu vou fechar essa primeira etapa, até porque eu mencionei isso, eu acredito que eu mencionei isso no outro vídeo, que esse meu retorno a Doctor Who foi feito com uma ordem de acompanhamento, né? Porque como a 13ª Doutora é uma personagem muito significativa para mim, eu queria ter a chance de vivenciar a fase dela de maneira completa e finalizar. Porque eu cheguei a assistir 2 das 3 temporadas, então estou fazendo isso com os quadrinhos, tem até um áudio para escutar também. Então eu quero fazer isso da maneira correta. Então, eu terminando Old Friends, eu consigo já iniciar os episódios da segunda temporada. Eu já posso ir para Spyfall e ir embora. Tem até um outro webcast também que eu preciso assistir, mas esse é rapidinho, então não é nada muito longo que vai demorar. Então tem o webcast, eu já posso ir para Spyfall, aí já vai embora. E então, uma coisa sobre como eu fiz da outra vez, também se eu puder deixar aqui uma nota específica para o volume 2 para Hidden Human History, um 7, muito válido, muito divertido. A história capta a alma de Doctor Who. Eu veria isso aqui facilmente como um episódio assim, que seria memorável, que seria algo para se lembrar. Então, um 7 com muitos elogios aí também. A entrada da Roberta Ingranata na arte melhorou a experiência 300%. Então já me deixa animado para continuidade. Um detalhe só sobre Old Friends, que é o próximo volume. Parece que vai aparecer alguém do passado da doutora nesse volume. Não sei quem. Não sei quem é. Descobrirei isso no próximo volume também. Porque quando você fala de passado da doutora ou de qualquer uma versão desse personagem, dependendo da época, não é muita gente. Não é muita gente. Então vejamos quem deverá ser. Isso fica já para o próximo volume. Mas a minha meta é essa então. Eu vou tentar fechar essa primeira fase, até porque eu me conheço, senão eu vou demorar para voltar. Então vamos fazer dessa forma. Agora, antes de a gente encerrar o vídeo de hoje, eu vou dividir uma pequena loucura que eu fiz. Eu comprei um monte de quadrinhos novos de Doctor Who. Posso ter exagerado? Sim, mas eu comprei mais 4 quadrinhos de Doctor Who publicados pela Titan Comics. Vou apresentar eles numa ordem específica aqui. Então, primeiro a gente tem esse aqui, que é o Doctor Who Origins. Esse conta a história da... E assim, se você estiver pensando em acompanhar o que eu vou falar aqui, eu vou tentar não dar spoilers aqui para poder ajudar. Essa é uma versão do Doutor. Ponto. Essa versão aparece nas temporadas da 13ª Doutora. Como eu já sei que essa aparição vai acontecer, então antes dessa versão do Doutor aparecer nos episódios, eu vou ler este quadrinho aqui, mas isso é mais pra frente. Isso aqui é mais pra frente, algo mais ali na sequência, né, dessa minha ordem de acompanhamento. Esse quadrinho aqui é também escrito pela Jodie Hauser e tem arte da Roberta Ingranata. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Então a gente tem aqui, né, um pouquinho da arte da Roberta Ingranata, né? Então eu não vou tentar ler muito, porque se tiver alguém aqui tentando acompanhar, vamos evitar o máximo de spoilers possíveis, né? Então essa é uma nova versão do personagem que vai aparecer, vai interagir com a 13ª Doutora. Então como eu sei que ela vai aparecer, eu posso estar me repetindo aqui já, mas como eu sei que ela vai aparecer, antes que ela apareça eu já sigo pra cá, porque como eu não vou ter esse peso da revelação, porque eu já sei que vai acontecer,
eu posso incluir algo que fique cronologicamente adequado nessa minha ordem de acompanhamento. Aí vem dois que são muito legais, que eu imagino que vão ser muito legais, que são os dois crossovers da 13ª Doutora com o 10º Doutor, que seria, né, como interpretado pelo David Tennant. O primeiro é o Alternating Current, né, que a gente vê aqui um pouco dos Sea Devils, que são um dos inimigos mais tradicionais do Doutor. A arte também da Roberta Ingranata. Então a gente tem aqui, né, mais um pouquinho para poder mostrar. E não, se eu não tenho nada, acho que eu mostrei fora de ordem aqui, na verdade. Eu acho que este aqui, deixa eu checar. Eu mostrei na ordem errada. Esse aqui é o segundo, na verdade, né? Então, Alternating Current é o segundo crossover entre eles. O primeiro seria esse aqui. Que é o Little Help from My Friends. Né? Temos aqui os dois. Acho até legal nessa capa que ela está usando o óculos 3D que o 10º Doutor usava ali de vez em quando nas temporadas dele. Esse aqui seria o primeiro dos encontros entre eles. Pelo que eu entendi, né, aqui a gente tem a Doutora encontrando a Martha Jones, que é uma das parceiras ali, das companheiras de viagem do 10º Doutor. Pelo que eu entendi, esse episódio, esse crossover, melhor dizendo, se passa entre o ali no episódio, durante o episódio Blink, que é um dos episódios mais clássicos da nova fase da fase moderna de Doctor Who, especialmente ali, obviamente, do 10º Doutor, que é um dos episódios mais lembrados. Então, eles se encontram no meio daquela história, né? Então, tá cronologicamente ali pro 10º Doutor. E, se eu não estou enganado, esse aqui ele é um pouco antes. Eu acho que ele é depois do episódio do Nikola Tesla, que vem um pouco mais frente. Posso estar enganado, eu teria que checar minha ordem depois para comentar. Então, esse aqui, na verdade, é o primeiro dos crossovers entre eles. E o Alternating Current já é o segundo. Então, aqui nós temos Sea Devils, os demônios marinhos. Aqui nós temos Weeping Angels, os anjos lamentadores. Então esse aqui é o primeiro dos crossovers, esse aqui é o segundo, né, da 13ª Doutora com o 10º Doutor. E um outro que eu comprei, uma coisa que eu não lembro se eu já mencionei nos outros vídeos, provavelmente não, mas é que meu conhecimento de Doctor, por mais que eu já tenha pesquisado sobre, visto algumas cenas online, eu nunca assisti nada da série clássica. E eu estou pensando, uma vez que eu termine essa ordem de acompanhamento da 13ª Doutora, em assistir algo da série clássica. Então eu pensei em pegar uma das revistas que mostram histórias dos Doutores clássicos, aqui focado no 7º Doutor, como interpretado pelo Sylvester McCoy, aqui ele junto com a Ace, que é a companheira de viagem principal dele. Porque dizem que o 7º Doutor, que ele é o Doutor que vem antes do cancelamento de Doctor Who. Para quem não sabe, né? Doctor Who foi dos anos 60 até o final dos anos 80 sem parar. E aí é cancelado. E Doctor Who tem até um filme de televisão que é com o 8º Doutor, que sai ali nos anos 90, que era uma tentativa de ressuscitar a série com showrunners americanos, que não deu certo. Né? Hoje o filme tem uma repercussão melhor até, uma coisa mais cult, mas na época não foi muito bem visto, acabou não funcionando. O 8º Doutor segue um outro caminho, né? Que eu posso até mencionar se alguém tiver curioso sobre isso em algum momento. É o que eles chamam de como é que eu posso colocar? São os Wilderness Years, que é os anos de vazio, é os anos perdidos de Doctor Who. Então, o último antes desse período é o 7º Doutor. E esse aqui, esse quadrinho que é o Operation Volcano, né, Operação Vulcão, ele é escrito pelo Ben Aaronovitch e pelo Andrew Cartmel. Andrew Cartmel era o showrunner na época do 7º Doutor, e o Ben Aaronovitch era um dos seus principais
roteiristas ali. Então essa história se passa um pouco depois do fim da série. Mas uma coisa que eu notei, e talvez eu esteja pesquisando demais essas coisas nos últimos tempos, é que essa história tem o Operation Volcano, que é a história principal. Aí, na sequência, tem uma história que se chama Hill of Beans. Cronologicamente, essa história teria que ser a primeira pra gente ler. E aí depois tem um que é o Armageddon Gambit, The Armageddon Gambit, que aí viria depois. E aí, Operation Volcano. Então, pelo que eu entendi, as histórias estão fora de ordem aqui. E tem uma história do primeiro doutor aqui ainda também, né? E essa história do primeiro doutor, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui rapidamente. Ela é toda em preto e branco. É toda em preto e branco aqui. Então, uma vibe um pouquinho diferente para se acompanhar. Então, ela é toda em preto e branco e tem os companheiros do doutor na época, né? Que era o Ian e a Barbara e a Susan, que é a neta do doutor. Então, eu tava pensando nisso. Se eu for querer depois começar a ver algo da série clássica, provavelmente será com o sétimo doutor, porque dizem que ele é um doutor que ele começa de uma maneira muito cômica, quase, uma maneira muito pastelona, e eventualmente ele vai evoluindo para uma coisa mais misteriosa. Talvez as primeiras sementes do que viriam a ser a série moderna, do que viria a existir na série moderna. Então, recapitulando aqui, Doctor Who Origins, com essa versão da doutora que aparece nas temporadas da 13ª. Aí, os dois crossovers, agora na ordem correta, que eu mostrei errado primeiro, né, que é o A Little Help from My Friends, né, com a 13ª e o 10º doutor, eles aqui cercados de anjos lamentadores, tá dando pra ver. Depois nós temos Alternating Current, mais um crossover entre eles aqui, né? Temos aqui um monte de Cydavils, né? Um dos inimigos mais clássicos aí do Doutor. E uma coisa mais pro futuro, uma história do sétimo Doutor, Operation Volcano, escrito ali pelo Ben Aaronovitch e o Andrew Cartmel, que são pessoas que foram responsáveis ali, né, pela série do sétimo Doutor à época. Então, um monte de quadrinhos da Titan Comics pra ler. Eu tenho muita coisa acumulada pra poder ler. Eu fiz aquele vídeo com as leituras que eu queria fazer ainda esse ano. A lista já aumentou um pouquinho. Vejamos o que eu consigo fazer. Então, pra gente fechar aqui, Doctor Who, The 13th Doctor, volume 2, Hidden Human History, 7 de 10, uma história bem divertida, um avanço considerável em relação ao primeiro volume, já me deixou animado para poder fechar com Old Friends. Vejamos se vai ser essa a próxima leitura que eu vou trazer aqui, porque não provavelmente será, para eu poder fechar essa etapa inicial da minha ordem de acompanhamento ali da 13ª Doutora, e depois nós vamos variar um pouquinho, né? Que tem bastante coisa para ler, tem bastante coisa para comentar. O filme do Superman tá chegando aí, esse é um ponto relevante que virá para o canal em breve. Se possível, eu quero ver se eu consigo ler alguma coisa do Superman antes desse filme, não sei, dependendo do tempo, talvez eu não consiga. Mas falaremos do filme. Falaremos do filme uma vez que eu assista. Quando chegar a hora, vai ser um assunto relevante aqui também. Então, fechando por hoje, Doctor Who, The 13th Doctor, volume 2, Hidden Human History, nota 7 de 10. Então, se você leu, comente aqui, por favor. Se não leu e se interessou também, comente, por favor. Comentários de todos os tipos são sempre aceitos. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos em breve. Meu nome é Kailin e até mais.